Opa, então iniciando aqui mais uma aula. Hoje a aula vai ser sobre como que você faz uma boa pesquisa de público, como é que você entende, né, o que está na cabeça da pessoa ali para quem que você vai vender, como é que você usa isso a seu favor, como reconhecer o tipo ali de público que você tem que focar, todo esse tipo de coisa assim que permeia aí esse lance da pesquisa de público, eu vou estar falando. Inclusive, vou estar também desmistificando algumas coisas que às vezes as pessoas elas entendem de maneira errada também por, é, por terem entrado em contato com o meio digital de uma forma não muito correta, né? Digamos assim, tá? Então, vamos começar aqui primeiro com a nossa introdução de sempre. Essa aqui é a oitava aula de uma série em que eu ensino tudo que eu sei sem limitar nada sobre coprodução, lançamento, vendas aí de infoprodutos. E eu esqueci de escrever, deixa eu até arrumar aqui, que já fica certo para a próxima. Venda de infoprodutos e copywriting, porque eu esqueci de, é, de colocar isso aqui, né? Putz, e tá aqui faz semanas assim, mas tudo bem. Então, o, a aula de hoje é como você entender seu público-alvo, como você traça ali a sua persona, né? Como é que você entende ali o seu avatar. E também já vou aproveitar aqui para falar para você me seguir no Instagram, lucas.cop. Eu não sou o cara mais ativo do mundo lá, mas se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu também às vezes abro caixa de perguntas lá, então aí você pode também perguntar. É, então, vai lá também, que lá também é um lugar que dá pra você aprender. Novamente, né, já deixando claro que não tem pitch de vendas nem no final dessa aula, nem no final de nenhuma das outras que tem. Não que tenha algo errado em você fazer uma aula e fazer um pitch depois, na verdade é algo completamente justo, correto. Mas não é a minha intenção no momento, é aula mesmo, tá? Você pode assistir até o último segundo que vai ser conteúdo aí que você pode consumir e que vai melhorar com certeza seus resultados nesse mundo digital que a gente tanto ama, né? Então, deixa eu tomar água para começar. Tá, então, o que eu vou falar primeiro? Nomenclatura. Sempre a gente começando na nomenclatura. Por quê? Porque as pessoas entendem errado o que são as coisas. Né? Tem três aqui nomes que aparecem muito, que é avatar, persona e público-alvo. E e eles têm diferenças bem significativas, tá? Não é a mesma coisa não. Tá? O público-alvo é algo mais ele é mais estático, tá? Ele não tem tanta profundidade. São dados mais específicos como o nome da pessoa, a idade, a profissão que ela tem, o tipo de atividade que ela faz, né? A faixa salarial. Então são dados assim mais demográficos, o tipo de coisa que você encontra no em relações do IBGE, esse tipo de coisa assim, tá? O público-alvo é isso, assim, tá? Então, é pessoa ali de 35 a 50 anos, não sei o que lá, que ganha R$ 5.000 por mês, é, trabalha com, sei lá, cara é corretor de seguros, não sei o que lá, e faixa salarial, já falei que é R$ 5.000. Então é esse tipo de informação. Esse tipo de informação é útil? Por si só não, mas pode se tornar útil, que nem, por exemplo, idade. Idade, por que é importante você saber? Porque se é um cara, por exemplo, de 60 anos mais assim, é bem provável que ele não esteja tão antenado aí com tecnologia, não use tanto assim o celular. É bem provável que o contato que você pode ter melhor com ele é pelo e-mail e não pelo Instagram. Então, inclusive eu já trabalhei com um cara que ele. Trabalhei com um cara não, né? Eu fiz um projeto com um cara que o público dele era gente velha, assim, e ele tentou, a gente tentou crescer o Instagram dele e não rolou. Não rolou porque era gente velha. A pessoa velha lá não. É, especificamente o público dele era gente mais assim, mais simples.
gente mais caipira, assim, sabe? Mais no mato. Não que tenha alguma coisa errada com isso, porque eu meio que sou também. Então, mas a gente mais caipira, assim, mais simples. E a pessoa não usava rede social e toda a comunicação dele era por e-mail. Por e-mail e YouTube, assim. Então, esse lance de Telegram, de Instagram, com aquele tipo de pessoa lá, não funciona não. Então é importante você saber esse tipo de coisa, tá? A profissão é mais para saber as tendências, tipo, da pessoa, né? Não vou nem entrar tanto em detalhe aqui, porque isso daqui não compensa tanto. Mas que nem faixa salarial é importante também, porque você vai ver, sei lá, 70% do meu público ganha, sei lá, tipo, salário mínimo. Tu não vai cobrar um curso de R$ 2.000 do cara, né? Tipo, você pode até cobrar, mas eu duvido que vai vender muito. Agora, não, meu público é entre 2 e 3 mil. Você botar um curso de R$ 1.000, que você consegue dividir em 12 vezes, aí já é algo que você consegue pensar mais em participar, né? Então, você tem que. Esse tipo de informação é importante, tá? Mas é importante em questões mais assim estratégicas do que de execução mesmo, de tipo, não, vou criar conteúdo. Saber a faixa salarial dele raramente vai mudar alguma coisa na hora de você criar um conteúdo. A não ser que, tipo, eu sou influenciador de finanças e eu vou ensinar a pessoa a sair das dívidas ganhando pouco. Então é óbvio que influencia, né? Mas na maior parte dos casos, não muito. Tá? O que influencia de verdade é a parte ali que eu vou falar do avatar e da persona. Por quê? Porque é aí que a gente começa a entrar em nuances, em subjetividade, em esse tipo de coisa aqui. E a gente começa a entrar de fato dentro da cabeça da pessoa. Porque aqui você não entrou dentro da cabeça dela, você não sabe o que passa por ela. Você sabe apenas dados sobre ela. Agora aqui, quando você vai traçar o seu avatar e a sua persona, aí já começa a entrar essa parte mais pessoal. O avatar, né, a persona, ela é uma representação do seu cliente ideal. Então é como se fosse uma pessoa ali que você pensa, com problemas, com desejos, com vontades, com hábitos. Então todo esse tipo de coisa você começa a pensar. Só que isso é importante, só que também não é tanto quanto dizem por aí. Porque às vezes o pessoal dá uma importância tão grande para você fazer aquelas megas descrições assim, tipo, como é que é o dia da pessoa, sabe? O que ela faz quando ela acorda, não sei o que lá. E sinceramente, assim, não tem muita utilidade, tá? É legal, é um exercício legal de você fazer, que você conhece melhor a pessoa assim, mas não tem tanta utilidade. A não ser que você queira ser tipo um copywriter estrito senso, assim, em que você só tem que ficar escrevendo assim o dia inteiro. Eu nem sei se compensa muito se ficar. Nem nesse caso compensa muito, né? Mas eu não acho que compensa você ficar fazendo esse tipo assim de exercício se você não tem tanto tempo. Agora, tô com tempo aí, vou fazer esse exercício. Beleza, faz. Escrever como é que é o dia da pessoa e tal. Né? Tudo que ela faz, tudo que ela assiste, tudo que ela escuta, esse tipo de coisa assim. Né? Entrar realmente na vida dela. Lucas, como é que eu vou saber tudo isso? A gente vai falar disso logo mais, tá? É, tá bom. E daí aqui, nessa parte aqui da persona, o que você começa a fazer? Você começa a tocar na realidade do que a pessoa vive. Você começa a entender. Pô, ela é uma pessoa que ela, ela é de classe média, assim, né? Ela não ganha muito, mas também não tá pobre. Então, ela quer ter uma ascensão aí. Vai, eu vou falar aqui do nicho de finanças, vai. Preciso dar esse exemplo mais prático, né? Eu tava falando aqui um exemplo de alguém que você não sabe nem que nicho que é. Tá, mas ela é uma pessoa de classe média aí ela quer ter uma ascensão aí financeira, quer, né, ter a sua liberdade, quer juntar um bom dinheiro, um bom patrimônio, quer ficar rica, né, em termos mais cotidianos, ela quer ficar rica. E só que ela não vê como fazer isso, porque ela tem um trabalho dela sim, ela tem a realidade dela, ela não vê nada além disso. Ela se vê ali ganhando seus 4 5 talvez R$ 6.000 por mês pro resto da vida, assim. Ela não sabe como que ela faz para poder ganhar mais. Ela acha que, sei lá, o único jeito dela ganhar mais dinheiro seria prestar um concurso. É, as contas dela, tipo, elas fecham assim no final do mês, mas sabe, sempre
sempre é aquele lance de vender o almoço para comprar janta, sabe? Então a pessoa ali, ela não tem muita liberdade. Ela ganha o suficiente para viver, mas ela não pode escolher tudo que ela vai fazer. Ela não tem esse poder de escolha, então ela fica insatisfeita. Aí, por mais que ela consiga pagar as contas, ela sempre dorme pensando na próxima conta que ela vai ter que pagar. Então, tudo isso que eu tô falando aqui é você entrar na realidade da pessoa. Tá? E esse tipo de coisa é importante, você tentar entender, né, os desejos da pessoa, o que deixa ela incomodada. Então, esse tipo de coisa é importante entender. Agora, você percebe que em nenhum momento eu falei, por exemplo, do que ela faz quando ela acorda? Porque não importa. Muitas vezes quando você vai fazer um curso de, sei lá, de marketing digital, aí os caras vão passar, entenda a sua persona. Aí eles falam pra você escrever esse tipo de coisa, né? Ah, fala como é que é o dia perfeito dessa pessoa. E não sei o que lá. Sinceramente, não tem muita utilidade isso. É importante você entender a realidade em que a pessoa tá. Pô, o que, que tá deixando ela insatisfeita? O que, que tá deixando ela. O que, que tira o sono dela? Esse tipo de coisa, assim, é legal você saber. É legal não, é importante você saber. Mas tem certo tipo de coisa que não importa. Eu vou mostrar aqui pra você o que, que é importante você saber, tá? Eu tô aqui dando uma explicação mais geral de como que isso funciona. Tá. E aqui, né, novamente, o mais importante é você ter o contexto, né, a realidade em que a pessoa está inserida, do que você ter simplesmente informações, assim, cruas, né. Por isso que aqui, tem uma diferença muito clara entre público-alvo e avatar, né. Que avatar é uma representação de um público-alvo, né. Você pega ali e você vê a pessoa por dentro, o que, que pensa, o que está na cabeça dela, né. E existem ferramentas para você saber também o que está na cabeça dela, tá? Você não precisa ficar achando isso. Você não precisa ficar também se preocupando. Nossa, mas eu não faço a menor ideia. Tudo bem, no começo você não sabe mesmo. Você precisa pesquisar para poder saber, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, essa parte aqui de nomenclatura a gente já falou, né? Então vamos começar aqui agora. O que é aquele contexto que eu falei, né? Aqui, ó. Esse contexto aqui. O que é isso? Né? É você entender quais problemas aquela pessoa tem. Vamos usar o exemplo do nicho ali de finanças. Pessoa que tá ali com as finanças. Ela não é aquela pessoa mega endividada e tal. Mas ela tá ali. é, tá complicada. Ela é aquele lance de vender o almoço para comprar janta. Ela vive pensando nas contas que ela tem que pagar. Ela ela nunca se sente satisfeita, ela sempre ela nunca pode, por exemplo, fazer uma viagem assim no final do ano, ela sempre tem que tipo pensar 2 anos antes de fazer uma viagem, porque ela não tem dinheiro sobrando, sabe? Esse tipo de problema e assim, o que que isso ocasiona na pessoa? A pessoa fica estressada, ela tem insônia, tudo isso que tá ao redor de um problema. Você tem que entender esse tipo de nuance, não é só tipo, ah não, qual o problema dela? Ah, é que nunca sobra dinheiro. Beleza, isso realmente é um problema. Mas por que que isso é um problema? Por que que não sobrar dinheiro é um problema? Isso não é algo que por si só é um problema, entendeu? A gente sabe que é um problema por causa das consequências que isso traz pra gente, mas isso em si não é um problema. Então você tem que ter em mente que os problemas eles geram consequências, inclusive, que você precisa saber também, tá? E fora entender os problemas, você também tem que entender os sonhos, o que que ela quer. Tipo, ela quer ficar rica. E por que que ela quer ficar rica? Porque ela quer ter liberdade, porque ela quer esfregar na cara dos outros que ela podia fazer aquilo, porque ela quer simplesmente se sentir bem consigo mesma e falar, ah, eu pude, eu consegui, sabe? Você tem que tentar entender o que que ela quer. Também é importante você entender o que que impede ela de conseguir aquilo que ela quer. Por quê? Porque quando você vai escrever para ela, em termos de campanha de vendas, ou até mesmo no conteúdo que você produz, você tem que mostrar para a pessoa que é possível vencer essa barreira que ela está enfrentando. Por exemplo, qual o problema aí de alguém dessa persona ali que eu estava falando?
Pô, o que impede ela de conseguir é que não sobra dinheiro e ela não tem ferramentas para poder agora para poder ganhar mais dinheiro. Então, ela não sabe como aumentar a renda dela. Ela não tem como aumentar a renda dela no momento. Ela tem pouco tempo sobrando e e ela não tem nada de dinheiro sobrando para investir em alguma coisa. Então, o que acontece? Ela acaba vendo um muro gigantesco na frente dela. Então, é importante você começar a desconstruir justamente esse tipo de coisa. Isso pode ser 1 milhão. E isso que eu tô falando é no exemplo que eu dei. Mas, por exemplo, que nem no nicho de não só de finanças pessoais, né? Mas, por exemplo, no nicho de trading. Tem gente que fala, ah, mas eu não. Porque muita gente conheceu esse mundo de trading. Por quê? Por causa do day trade. E às vezes a pessoa pega e fala, não, mas eu não, eu trabalho, como é que eu vou operar no day trade todo dia? Não faz sentido, não tem como fazer isso. E realmente, você trabalha o dia inteiro ali, tem que não tem como parar para operar na bolsa, aí não tem como mesmo. Mas existem outras modalidades de trading que dá para você aplicar. Tem o swing trade, que são trades que duram aí alguns dias, né, até uma semana. Tem position, que são trades que duram semanas e tal. Então, existem diversas outras modalidades. E daí você começa a fazer esse tipo de desconstrução na cabeça da pessoa, seja através da sua carta de vendas, do seu vídeo, seja através ali do seu do seu conteúdo gratuito mesmo, que você produz, né? Então, você tem que saber esse tipo de coisa. O que está impedindo ela de construir, de conquistar aquilo que ela consegue. E às vezes também tem como a gente criar também um inimigo em comum, que eu até nem coloquei aqui, que eu devia ter colocado, que é muito importante. Geralmente, as ofertas, as campanhas mais bem-sucedidas, elas criam inimigos, elas criam não, elas abordam inimigos em comum muito bons, assim. Por exemplo, então, às vezes o que é um inimigo comum? É algo é outra pessoa, é você tirar a culpa da pessoa com quem está falando, né, do seu público e jogar para outra pessoa ou para outra instituição. Por exemplo, você pega e fala: "Ah, a culpa é disso, é do banco que ah, a culpa. Tá olhando um negócio aqui no computador. A culpa disso é do banco que fica te oferecendo ali aqueles produtos ruins financeiros que você fica pagando lá pra eles e só serve pra dar comissão pro gerente e nunca te rendem nada e nunca te rende nada de verdade. Ou a culpa é das corretoras que ficam fazendo você fazer muitas operações, você tem que pagar taxa de corretagem. Ou a culpa é dos influenciadores de finança que ficam tentando vender os cursinhos dele e eles não pensam na verdade em você realmente, eles só querem vender o curso, não sei o que lá. Então você começa a criar inimigos e trata eles como culpado. Então você pega e fala pra pessoa, ó, eu sei que você não conseguiu alcançar o que você queria até agora, mas eu tenho uma coisa pra te falar, não é culpa sua. A culpa é dele. E daí você começa a falar disso. E daí a pessoa começa a baixar a guarda, ela fica, nossa, então a culpa é dele? Então o que eu posso fazer agora? E daí é que você vai trazendo pra pessoa a solução, né? Então, ter também um inimigo comum é algo muito interessante de você se ter. Não é obrigatório, né? Você ter um inimigo em comum. Entender o que impede ela de conseguir o que ela quer. Sim, é importante, mas inimigo é fundamental, na verdade. Mas inimigo comum é importante, mas não é fundamental, tá? Aí você tem também aqui o porquê que ela quer tudo aquilo. Como eu falei ali, né? De você entender realmente o que a pessoa quer. Não só entender o que ela quer, né? De ficar rico, mas entender o porquê. E isso leva a gente para uma regra, que é a regra do porquê. Eu vi isso em algum. Várias pessoas falam sobre isso, tá? Eu não vou saber citar aqui uma pessoa que fala, tipo, não, ele que falou primeiro. Muita gente fala sobre isso. E a regra do porquê é sempre que você trazer uma afirmação, assim, por exemplo. Ah, a pessoa quer ficar rica. Beleza. Mas por que ela quer ficar rica? Não, ela quer ficar rica porque
ela quer ter mais liberdade. Mas por que ela quer ter mais liberdade? Ah, não, ela quer ter mais liberdade porque durante a vida toda dela, ela passou sempre ali com uma restrição muito clara nessa parte financeira, né? Ela nunca pôde fazer o que ela quis e ela quer ter finalmente esse poder de escolha, de poder fazer as coisas que ela realmente quer. E daí, mas tá bom, mas por que que ela quer realmente fazer as coisas que ela realmente quer? Porque ela não tá satisfeita com a vida que ela tem agora, ela não tá satisfeita com o trabalho, não sei o que ela. E daí você vai aprofundando cada vez mais por quê. E daí você vai entrando justamente nessas nuances de cada da pessoa, do seu público-alvo. Então você vai entendendo cada vez mais esse contexto que eu falei aqui. Então, sempre que você pensar em público-alvo, em avatar, persona, não precisa ficar se preocupando muito com regras assim. Se preocupe com o contexto. Cara, qual o contexto que a pessoa vive? Será que você vai se comunicar com isso? Entendeu? Você não vai pegar e falar pra pessoa do tipo: Ah, eu sei que você tem 25 anos e tá nessa situação assim. Porque não importa a idade. Assim, às vezes, em casos muito específicos, importa. Mas o normal é não importar, tá? Então você precisa entender a condição que a pessoa se encontra para falar sobre isso. Olha, eu sei que você tem problema com isso, tá? Eu sei que você já tentou isso aqui pra resolver o seu problema, tá bom? Eu sei que infelizmente acabou não dando certo, mas eu vou te falar o porquê que não deu certo. Não deu certo por causa disso aqui. E agora você tem a chance de tomar uma atitude e mudar completamente aí a sua realidade, não sei o que lá. Então você tem que ter esse tipo de coisa, tá? Mas assim, não são regrinhas que você tem que seguir. É você ter essa sensibilidade maior de entender o contexto em que a pessoa vive para você abordar o contexto na sua comunicação. E aqui que eu falo de comunicação, né? Eu tô sendo abrangente mesmo na hora que eu falo, porque não é só em questão de copy, de tipo, de vídeo de vendas, de lançamento, de CPL, esse tipo de coisa. Então, bom, é isso aqui. E próximo ponto aqui, tá? Como você deve, esse aqui é um ponto que é polêmico, que tem a relação com o primeiro aqui, né, que é a questão de características. Por exemplo, você tem que reconhecer quem que é a sua persona, você tipo, você simplesmente você vai fazer sua pesquisa e você vai ver quem ela é, ou você vai escolher quem que ela é. Por exemplo, não, eu sei que eu tenho essa pessoa, que eu tenho essa persona, mas eu vou falar com essa persona aqui, com a persona 2, não com a persona um. Então, o que você tem que fazer com relação a isso? Você simplesmente olha lá para o seu público e entrega tudo que ele quer, sem se questionar, sem pensar nada sobre isso? Então, é isso que eu quero responder aqui, tá? E você eu acho que a abordagem mais sensata, porque assim, tem gente que fala que você só reconhece a sua persona, você não tem que escolher ninguém, porque senão não vai ser efetiva a sua campanha. Ou não, você tem que escolher, porque senão você vai querer estar tentando agradar todo mundo e não sei o que lá. E eu acho que assim, a abordagem mais sensata, e que inclusive a Priscila Zilo falou numa live dela recentemente, não lembro agora em qual, provavelmente foi na de Persona. É, Inclusive, vão lá ver essa aula, porque tá muito boa, né? Todas as aulas dela estão muito boas. Mas, enfim, ela trouxe uma abordagem que eu acho muito mais sensata sobre isso. E que na prática ela tende a funcionar melhor. Porque o que acontece? Geralmente quando as pessoas elas vão ficar falando sobre isso, elas falam muito em teoria, assim, mas a questão é na prática, o que, que me ajuda a criar uma campanha melhor, a ser mais persuasivo, a, a entregar algo realmente que seja bom, né, para o meu público. Então, eu acho que funciona assim.
você reconhece as diferentes personas dentro da sua audiência. Então você vai ver aquele cara que, não, o cara tá endividado, então ele precisa se livrar da dívida. Aí você tem aquele cara que é a persona que eu citei aqui, que eu usei de exemplo, que ele não tá endividado, mas também não sobra dinheiro, então ele tá vendendo almoço para comprar janta. Você tem aquele cara que o cara ganha muito dinheiro, mas ele completamente desregulado, e daí ele não sabe o que fazer com tanto dinheiro que ele tem, não sei o que lá. Então assim, tem várias personas, né? Geralmente na sua audiência. E é muito comum você ter diversas personas, tá? Às vezes até, dependendo se a sua audiência for muito grande, você tem dezenas. E o normal é que quanto maior for a sua audiência, mais personas você vai ter ali dentro, né? E aí o que acontece, né? Você tem várias personas, mas quando você faz um conteúdo, por exemplo, um vídeo, você escolhe uma persona para você se comunicar. Quando você faz uma carta de vendas, um lançamento, você escolhe uma persona para se comunicar. Por quê? Se você escolher mais de uma, você acaba entrando no jogo de quero agradar todo mundo e no final você acaba não agradando ninguém. E daí a comunicação ela não fica muito persuasiva porque ela não se comunica diretamente com a realidade daquela pessoa se encontra. Porque se para você se comunicar com a realidade de várias pessoas, você abre muito o leque e daí a pessoa não sente que está falando com ela mais. Agora, se você deixa mais restrito, aí a pessoa continua sentindo que você está falando com ela. Então a campanha, o vídeo gratuito do seu conteúdo, a aula, ela tem que ser direcionada para uma persona específica, tá? Eu acho que foi isso assim que a Priscila Zilo, ela bateu bastante na aula dela. E eu acho que essa é a abordagem, já era uma abordagem assim que eu usava, mas como ela falou assim primeiro, então eu quero deixar os créditos aqui. E também às vezes não era algo nem que eu tinha pensado muito sobre isso, porque normalmente, principalmente eu comecei a dar essas aulas aqui recentemente, né? Faz 2 meses, né? Então muita coisa eu nem tinha parado assim para pensar como é que eu vou descrever isso, assim. São coisas que você vai fazendo naturalmente no dia a dia. Então, e daí quando eu vi aquela explicação dela, eu peguei e falei, é exatamente isso daqui que eu acredito que é o correto mesmo, que é o que eu vejo funcionando na prática, né? Então, eu acho que você ter diversas pessoas não é problemático, só acredito que é problemático o momento que você começa a abordar diversas pessoas na sua comunicação específica. Por exemplo, um vídeo específico, você começa a querer falar com todo mundo, aí na sua campanha de vendas, então você tem que escolher uma, tá? E daí não nada te impede. Não, beleza. Eu tenho diversas pessoas, então vou fazer você pode, né, fazer uma campanha para cada tipo de persona. Quando você faz no produto no perpétuo, geralmente isso te permite fazer melhor, né? Então você consegue fazer, por exemplo, você cria uma oferta para alguém que está endividado, você cria uma oferta para alguém que está ali naquele vender almoço para comprar janta, você cria uma oferta para quem está com dinheiro sobrando já. Então você começa a fazer isso, né? No lançamento isso é mais complicado de fazer, então você tem que tomar mais cuidado com a persona que você vai escolher para fazer seu lançamento, tá? Então, mas eu acho que isso daqui é muito importante. E eu acho assim que qualquer coisa que você veja na internet é diferente disso daqui, diferente desse conceito aqui que você reconhece as diferentes personas e você escolhe uma para se comunicar. Qualquer coisa diferente disso vai te dificultar. Não vou falar que é errado, mas vai te dificultar na hora de você criar campanhas de venda, vai te dificultar na hora de fazer seu lançamento, vai te dificultar na hora de você criar seu conteúdo e de você prosperar esses conteúdos, essas campanhas, né? Então, talvez até seja fácil você falar para todo mundo, né? É fácil, mas se vai ser efetivo, provavelmente não, tá? Então é importante ter essa noção aqui, beleza? Então, mais um tópico aqui fechado, já deu quase meia hora aqui de aula, né? Beleza, vamos continuar. Não vai demorar mais muito não. Ferramentas de pesquisa, tá? Cara, aqui tem. É simples. Muita gente acha que tem uma coisa muito mirabolante por trás de uma pesquisa assim, mas é uma coisa muito simples, tá?
E aí, assim, vai depender muito se você já tem audiência, se você está criando do zero, se você não tem, né? Então, você pode olhar no YouTube, pode olhar no Instagram, tanto do seu expert, no caso, se você for um coprodutor, ou no seu Instagram ou no seu YouTube, caso você seja o expert, né? Você pode ir lá no seu ou no do concorrente também. Você pode ler livros e artigos sobre o assunto. Então, assim, inclusive, ler livro e artigo é muito importante. Inclusive, às vezes, você pega um expert que ele já publicou livro, tem artigo científico publicado. Não só científico, mas artigo por aí também publicado. Eu acho que é importante você consumir esse tipo de conteúdo do expert para você se familiarizar tanto com o tema quanto com o modo como ele aborda o tema. Porque que nem assim, quando eu vou fazer pesquisa, como eu trabalho só com o mercado financeiro, eu não faço pesquisa para aprender sobre o mercado financeiro, porque eu, eu não tenho que aprender mais, porque eu já aprendi o que eu tinha que aprender. Assim, é claro que mercado financeiro é um tema muito complicado, então eu estou sempre aprendendo, mas assim, o que eu preciso para escrever as cópias eu já aprendi faz tempo, né? Então, o que eu faço? Então, para que servem as minhas pesquisas hoje em dia? Elas servem para que eu me familiarize com a abordagem que aquele expert traz sobre determinado tema, que eu já conheço, tá? Então é para isso. Mas assim, isso aqui é pesquisa para copy em si. Eu vou falar sobre pesquisas para você entender a sua persona, tá bom? E como é que você pode fazer isso? Você vai olhar comentários de vídeos no YouTube, comentários no Instagram, entender do que as pessoas estão falando, ver o direct que as pessoas perguntam para você, que as pessoas querem saber. Esse tipo de coisa tudo que é muito simples, assim, que é muito básico, mas que ajuda muito, tá? E assim, por último, o que eu queria falar era dos formulários para o público preencher. Então, às vezes você já tem uma audiência, você pode criar um formulário lá no Google Forms mesmo e dá para a pessoa preencher. Daqui a pouco eu já vou mostrar aqui para vocês quais perguntas vocês podem fazer para entender. Inclusive, você pode fazer isso daqui antes do lançamento, você pode fazer isso aqui na hora que, assim, enquanto você constrói sua audiência para saber para qual caminho você vai. Você pode fazer isso aqui a todo momento, viu? Mas assim, você também tem que entender que pesquisa, ela não é um santo graal, não é ela que vai, pesquisa não, esses formulários, né? Não é algo absoluto, então, não só porque o cara disse aquilo, então eu vou falar sobre aquilo. Não necessariamente. Porque às vezes a audiência ela não tem uma consciência real do problema, da solução. Então, você ficar à mercê só do que ela fala, só do que ela fala pra você o que ela quer. Então, é absurdo você perguntar pra um cara, o que você quer aí pra resolver pra conseguir conquistar sua independência financeira, e ele vai falar que quer ganhar na loteria, né? Então, assim, é ridículo. É igual tem uma frase do, acho que é Henry Ford, que ele falava, se eu perguntasse para as pessoas da minha época o que, que eles iam querer, eles iam falar que eles queriam carruagens mais velozes ou cavalos mais velozes, algo desse tipo, assim. E não carros mesmo, né? Então, isso tem a ver com a consciência que as pessoas têm sobre a solução, sobre o problema. Então, assim, formulário de pesquisa para o seu público é muito bom, pode te ajudar a clarear algumas coisas, mas também não leve isso tão a ferro e fogo assim. Não é. Pondere tudo que você lê lá, tá? Pondere, leve o seu bom senso para poder não cometer cagadas que podem te prejudicar muito, beleza? Tá. E aqui eu quero dar exemplos para vocês, principalmente no YouTube, tá? Eu gosto de usar bastante o YouTube para isso. Aí eu vou pensar. Hum, tá, eu vou falar de finanças, beleza? Eu vou entrar no canal do Primo Rico. Perdoem os homens musculosos que apareceram ali. Eu vejo bastante vídeo de musculação. Ah, E aí, primoço? agora eu fiquei até constrangido, mas beleza. Você vem aqui. Aí você vai entrar aqui no canal do Primo Rico. Beleza. Tá, quero entender sobre esse mundo de finanças, sobre o pessoal que quer aprender sobre finanças, né? Aí, nossa, eu vou até diminuir minha cara, peraí. Ela tava muito alta o tempo inteiro e eu não tinha reparado, mas beleza. Ó, vamos aqui em mais populares, tá vendo? Vamos ver os vídeos que mais deram visualizações.
Investi R$ 93,84 no Tesouro Selic. No Tesouro, né? Aprenda na prática. Aí tá aqui, ó, tá vendo? Então você já começa a perceber, parece que o pessoal aí que investe, parece que eles se interessam por... Assim, supondo que você não sabe nada do assunto, tá? Que nem eu, pra mim, o que eu vou falar aqui pra vocês é meio óbvio, tá? Mas às vezes vamos supor que você não sabe nada do assunto, daí você tá querendo entender melhor. Não, beleza. Eu sei que o pessoal gosta aqui de investir de Tesouro Selic, beleza, que é um investimento muito comum aí, pessoal. Aí, outro vídeo aqui, ó, como juntar 195 mil em 4 anos. Então, beleza, como juntar uma quantidade X de dinheiro, o pessoal tá querendo aprender aí como juntar dinheiro. Então você começa a ter ideias do que o pessoal passa. Então muitas vezes, pô, não consigo juntar dinheiro de jeito nenhum. Vou ver aqui o vídeo dele de como é que ele juntou 195 mil em 4 anos. Então, assim, são coisas que você vai percebendo. Então eu preciso ensinar as pessoas uma maneira ali para elas conseguirem juntar dinheiro, porque elas estão com um problema disso, elas não conseguem juntar dinheiro. Então daí você começa a perceber esse tipo de coisa, entendeu? E daí você vai anotando tudo, todo esse tipo de insightzinho que você vai tendo, você vai anotando. Conforme que nem hoje em dia, esse tipo de coisa em específico eu não anoto, porque é óbvio pra mim. Mas se você ainda não tem um conhecimento desse mercado que você está trabalhando ainda, aí você vai fazendo esse tipo de coisa. Olha aqui e vai anotando, entendeu? Aí você abre aqui o vídeo, tá? Conheça o Gorila, uma nova forma de Aí tem controlar seus um investimentos. anúncio aqui. Cadastre, Ótimo, acompanhe. né? Fala aí, primos. Beleza. Aí o que você vai fazer? Você vai ler os comentários, cara. É isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó isso aqui, ó. Ó, já o primeiro aqui já é um bom depoimento que a gente pode usar. Tá aqui, ó. Nasci e cresci numa favela, cansei de ouvir desculpas. Decidi seguir meu caminho e procurar oportunidades. Hoje, com 35 anos, tenho casa quitada, carro, abri empresa. Foi dolorido chegar até aqui. Abri mão de tudo, pagava minha facu, entregando folheto no semáforo, ia embora a pé porque não tinha pro onde, que não tinha dinheiro pro ônibus, e que lá só fazia uma refeição por dia, mas o que eu mais vejo hoje é uma geração que reclamona, querendo tudo na mão. Meus amigos ainda estão lá na favela, a oportunidade é a mesma. Se hoje existem um filhinho de papai e mamãe, porque lá atrás o papai e o avô valeu muito, então o sol nasce pra todos, não sei o que. Beleza. Esse comentário aqui é mais um relato pessoal assim de como que ele venceu na vida. Você não consegue extrair tanta informação do seu público, mas você já consegue tirar aqui alguns insights. Tipo, não, beleza, eu consigo trazer uma abordagem para as pessoas também, mostrando que, cara, dá para você inclusive sair da favela e conquistar aí um certo sucesso, né, financeiramente, né. Aí vamos continuar aqui, ó. Ó, a motivação definitivamente é a melhor forma de buscar todos os objetivos. Já trabalhei muito de garçonete em festas no fim de semana. Pra mim foi muito útil. Aqui, ó. O que dá pra você extrair daqui? Às vezes, as pessoas elas não querem se sujeitar a certos trabalhos para poder fazer renda extra. Então, às vezes o cara, ele tem oportunidades ali de fazer renda extra, de ganhar mais dinheiro, mas só porque ele tem uma formação ali, sei lá, em administração, na FMU, não sei, qualquer coisa assim, aí ele não quer se ele não quer trabalhar como um garçom, ele não quer, sei lá, virar, não trabalhar como barman. Inclusive aqui no vídeo que o Primo Rico faz, eu já assisti esse vídeo, ele fala que ele trabalhou como barman para poder trabalhar, para poder ganhar o dinheiro dele e pagar a faculdade. Então assim, às vezes as pessoas elas não têm esse tipo de culhão de fazer as coisas, sabe? Então é já um negócio que você pode abordar para sua audiência. Você pode escolher seguir dois caminhos. Você pode pegar e falar, ó, e você não precisa se sujeitar a fazer trabalhos de garçom, esse tipo de coisa. Assim, eu tô supondo, eu tô falando qualquer coisa aqui. Tá, às vezes eu raramente encontro gente que fala esse tipo de coisa meio elitista, né? De que você não precisa se sujeitar a fazer isso, né? Mas às vezes pode existir. Então você tem como seguir as linhas.
Mas se você sujeitar, eu vou te mostrar aqui como é que você consegue arrumar uma renda extra aqui pela internet, não sei o que lá, e blá 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 blá, beleza? Ou você pode pegar e falar, ó, e você, para que você consiga aí conquistar os seus objetivos financeiros, você vai precisar abrir mão aí do seu ego e começar a trabalhar um pouco mais essa sua parte mental. Você às vezes provavelmente vai ter que se sujeitar a certos trabalhos que você não gostaria muito de realizar, mas que eles são muito importantes para você nesse momento, para que você aí consiga fazer um dinheiro extra e por um tempo específico, e depois você consegue aí parar e se dedicar somente às coisas que você realmente quer fazer, entendeu? Então você começa a extrair esse tipo de informação, tá? Do dos comentários. E daí você vai anotando tudo, anotando mesmo, tá? Eu não anoto, como eu disse, porque eu já sei esse tipo de coisa que eu tô falando pra vocês. Então, aí você consegue extrair esse tipo de informação. Aqui, eu conheço alguns jovens que moram com os pais, podem fazer o que você fez, mas preferem jogar bola, videogame, isso aqui lá. O problema do pobre, ó, aqui, ó, já tem um negócio. O problema do pobre é ganhar 1.000, 2.000 e gastar 2.000. É morar de aluguel numa casa sem garagem, comprar um carro velho, financiado em 48x, pagar estacionamento seguro, ter iPhone, pacote de 200. Os anos vão passando, dinheiro vai indo pro ralo, não sei o que lá. Então você começa aqui a ver a realidade, entendeu? Você vê uma realidade de pessoas que ganham mais, que gastam mais do que ganham, que você não controlam, que o primeiro dinheiro que entra é o que elas gastam e não o que elas guardam. Então, é, você começa a ter esse tipo de. Assim, como eu disse, parece óbvio, mas às vezes, se você está trabalhando no nicho, é assim que você vai. Um nicho que você nunca viu antes, é assim que você vai descobrir as informações, tá? Então você vai fazendo isso daqui, tá? E eu não vou aqui mais me estender muito nessa parte aqui, porque já deu pra entender como é que funciona, né? E é muito simples, cara. É simples assim mesmo, tá? Você não precisa ficar com essas não é de que tipo, existe uma ferramenta, existe isso, existe aquilo para saber, tá? E realmente existem, mas esse básico bem feito, cara, já é o suficiente, já é mais que o suficiente para você ter um bom sucesso aí desenvolvendo a sua persona. Você vai ver, principalmente entrando em canais grandes assim, vendo vários comentários, cara. Aí daí você pode se perguntar, mas meu especialista não tem esse tipo de comentários. Mas tudo bem, às vezes seu especialista de uma área já tem um player daquela área, você vai lá e olha nos comentários dele. Se o público for minimamente parecido, você pode usar as informações que tem lá, tá? Então você vai lá e você vai ver que você tem muita coisa. Tem comentário falando a realidade de cada pessoa. Você vai comentário falando, meu principal problema é esse daqui, eu não consigo por causa disso. Eu sempre quis isso daqui, mas eu não consigo. Então você vai vendo esse tipo de coisa lá. E é assim que você vai construindo a sua persona. Aí você pega, vai reunir esse tipo de informação, lê tudo e pega e fala, beleza. Aí você abre aqui, ó, pega e fala, qual que é o maior problema que a pessoa tem? Aí você vai e responde, é esse daqui. O que a pessoa realmente quer? É esse daqui. O que impede ela de conseguir? Isso daqui. Qual que é o inimigo em comum? É esse aqui. Aí você começa a pegar e falar, mas por que cada uma dessas coisas? Por quê? Porque aí daí você vai tendo as informações que você vai utilizar, entendeu? Na sua comunicação, seja lá qual for. Então, é muito importante isso. E daí, por último, você tem os formulários, né? Vou mostrar aqui as perguntas que você pode fazer. Então, formulário, se for fazer, pede o nome da pessoa, né? E-mail no Google Forms é obrigado a colocar, então não adianta nem colocar aqui, porque já é obrigado. Aí você vai ter a profissão, é bom saber a profissão, assim. Não é fundamental, mas é bom. Então, eu colocaria a profissão. A renda, importante. Renda você já viu que é importante, principalmente na hora da precificação do seu produto. Aí você vai pegar e perguntar, qual que é o seu conhecimento em finanças pessoais ou investimentos, sei lá. Aí você colocaria, básico, mediano, avançado. Aí o que te impede de resolver o problema tal? O que te impede de sair das dívidas? O que te impede de guardar dinheiro? Por que você quer alcançar X objetivo? Por que você quer alcançar a sua liberdade financeira? Por que você quer alcançar seu primeiro milhão? Esse tipo de coisa assim. Se você tivesse 1 hora para conversar comigo, o que você perguntaria? E daí essas perguntas aqui você deixa aberto, tá, pra pessoa escrever. Se tivesse 1 hora para conversar comigo, o que você perguntaria? Essa aqui é muito boa, porque ela imagina, pô, o que eu perguntaria para alguém que eu considero uma referência nessa área?
Então isso daqui é algo que você consegue tirar muita informação legal dessa pergunta, tá? E daí você pega e da última pergunta você tem mais alguma coisa que você quer falar pra mim? Só isso, simples, viu? Tem nada mirabolante aqui. Cara, se você aplicar isso daqui e perguntar pra sua audiência, você vai ter muita informação legal. E como eu disse, não. E aí você pode adaptar, assim, às vezes você tem alguma outra pergunta que você quer fazer, às vezes seu nicho é muito específico de alguma coisa. Que nem eu vi um exemplo Nossa, eu realmente não lembro de quem que é. Eu vi um exemplo, é que eu assisto, consumo muito conteúdo. Eu vi um exemplo de um cara que ele estava trabalhando no nicho de artesanato, e daí ele perguntou: Ah, você quer aprender artesanato com qual fim? Você quer lazer, trabalho, e alguma outra lá que ele colocou. E daí, e assim, esse tipo de pergunta eu não coloquei aqui, mas é porque é específico lá do, do negócio, né? Aí, do nicho dele. Aí aqui poderia ser tipo alguma pergunta do tipo: Ah, você quer aprender sobre finanças pessoais? Com qual objetivo? Profissionalização, você quer, né, melhorar seu currículo, você quer conquistar sua liberdade financeira, você quer ajudar outras pessoas, você quer, sei lá, ajudar outras pessoas, as pessoas que estão ao seu redor a mudar de vida, esse tipo de coisa assim, sabe? Então você tem também como fazer esse tipo de adaptação, mas essas perguntas que eu te coloquei aqui são perfeitas, tá? Se você só perguntar isso daqui, você já vai ter muito material na mão para poder trabalhar, tá? Então é bem legal isso aqui. Viu? E não tem nada de complicado, não tem nada de mirabolante. Muita gente às vezes acha que, nossa, é muito complicado e não é, tá? Então, interessante você pegar e ver isso aqui. E agora, como é que você organiza tudo isso? Esse aqui é o tópico mais simples de todos, porque, cara, é Google. Tudo no Google. Google Docs para você escrever, Google Planilhas para você, às vezes, organizar alguma coisa, Google Drive para você armazenar os dados, tudo, tá? Então isso aqui é o mais simples de tudo, tá? Se você não sabe mexer nisso daqui, por favor, né? O mínimo que você tem que aprender é mexer nas ferramentas do Google, que é o que você vai usar para o seu trabalho, pelo amor de Deus. Então isso aqui eu não vou mostrar como é que você mexe, porque você aprende. As planilhas aqui você nem precisa muito, mas é mais o Google Docs e o Google Drive, tá? As planilhas é mais se você gosta de ficar organizando assim, tudo muito, muito bem organizado. Mas o Google Docs aqui, as pastas no Google Drive você já consegue organizar tudo que você precisa, beleza? Então, essa aqui foi a aula de hoje. Peço que se você gostou dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar as próximas e me siga no Instagram, beleza? Inclusive, eu quero deixar uma mensagem aqui, que foi a gente me perguntar lá no Instagram se eu tenho curso. E eu não tenho curso, tá? Mas me chama lá que eu te direciono para qual que é o melhor caminho aí pra você adotar, beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Se gostou, faz aquilo que eu já falei. Se não gostou, sinto muito, espero. Deixa aqui no comentário como que eu posso fazer para melhorar aí e as próximas aulas serem úteis para você, beleza? Valeu aí, até mais.